Vai conversar conosco aqui é um cara que tem literatura até no nome, né? Roberto Aurélio dos Santos, né? Ele que é o presidente interino aí da Academia Ibirubense de Letras e está aqui nos estúdios aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre essa agenda, né, que a academia tem nesse ano de 2024 e também o Marco Aurélio tá assumindo aí a função de presidente, porque o presidente está aí afastado por conta do período eleitoral, e aí ele nos conta aí quais são os planejamentos aí, e a gente precisa, claro, tocar no fato que nós temos aí, né, uma feira do livro iniciando na quinta-feira aqui em Ibirubá, e a gente quer entender um pouquinho também como vai ser a participação da Academia Ibirubense de Letras e trazer, enfim, todos esses assuntos. Mas vamos dar um bom dia, tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo aqui ao nosso Cidade News. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui, principalmente, como você disse, falando desse assunto, né? Que é um assunto que é muito apaixonante e tão necessário, né? Tão necessário. Meu Deus, a literatura, ela, a leitura, né? Tudo isso é muito fundamental para que a gente evolua enquanto humanidade, né? Enquanto a gente tiver pessoas dispostas a escrever, né? A divagar, às vezes até, né? Na sua forma de escrita, né? A gente vai conseguir ter uma visão de mundo mais democrática e mais envolvente, né? Mas conta pra gente como que tá aí, Roberto, a Academia Ibirubense de Letras, né? A gente viu aí que teve novos imortais que assumiram aí no último período aí. Como que é a agenda de uma academia de imortais, assim, pra gente começar a brincadeira aqui? Ok. Olha, o nosso propósito de existência, sem dúvida nenhuma, é a literatura, obviamente, né? E é fomentar a literatura nos mais diversos meios, círculos, das mais diversas possibilidades, né? Certo? Que haja a criatividade, que haja o despertar da paixão, sejam de alunos, de adultos, né? Mas especialmente de crianças e adolescentes, né? Para que a gente forme gerações de leitores e escritores, né? Então, a nossa agenda, ela agora, como eu assumi há pouco tempo, nós tivemos inclusive na segunda-feira agora uma reunião, até para tratar também da nossa participação na Feira do Livro, mas não menos importante, ou talvez até mais importante, o nosso planejamento semestral, né? Algumas coisas que nós precisamos construir como academia nesses próximos 6 meses. E dentro disso nós discutimos várias ações que queremos ter e desenvolver com a comunidade escolar, com a comunidade de forma geral, com os professores de literatura do município, né? Várias situações que nós também conversamos sobre criar situações de encontros nossos para que nós possamos também, nós, escritores, nós, participantes, membros da academia, possamos estar crescendo no debate da literatura, né? Na construção do pensamento, na construção crítica da literatura de uma forma geral. Mas de uma forma leve, de uma forma gostosa, com um bom jantar, ou enfim, né? Como se verdadeiramente fôssemos apenas uma confraria para se encontrar para falar de livros. Ou seja, nós teremos momentos assim também, né? Com a chegada desses novos componentes, se agregou ali uma qualidade muito interessante, muito boa mesmo, das pessoas que chegaram e que têm contribuído já, né? Já estão aí contribuindo, enfim, com a sua vida, com o seu tempo, com o seu pensamento, né? Com suas ideias para que a gente possa construir ainda mais, de forma muito mais assertiva, as ações da Academia Ibirubense de Letras. Certo. Roberto, eu preciso trazer esse assunto aqui porque é um assunto que tem quase que me indignado, eu vou dizer essa palavra aqui, indignado, que é a gente tem visto ultimamente aí algumas notícias aí sobre obras literárias que estão aí na educação básica e que muitas vezes são questionadas por pais, né, que levam para um lado mais fetiche da coisa, que tentam desvirtuar obras inclusive premiadíssimas, né? Obras que receberam prêmios aí de literatura e que contribuem muito, né, para a visão das pessoas. A academia tem uma discussão sobre esse tema, sim, sobre essa questão de hoje a gente está vivendo sobre essa égide da literatura estar sendo questionada dentro das escolas, né? Seja na educação básica, seja no ensino médio, por levar para um lado, porque tem uma palavra assim a colar, tem uma palavra a colar mais forte, né? Sendo que a gente tem a TV aberta aí que, né, que tem uma narrativa bem mais sexualizada, digamos assim, né?
Existe uma discussão na academia sobre esse tema que ultimamente tem sido recorrente? Especificamente sobre essa questão, assim, tendo um tempo específico para isso, não, obviamente que esse assunto ele acaba permeando as nossas conversas, né? Mas assim, é bastante delicado o assunto. Por mais que a gente seja defensor da literatura, da livre literatura, ainda assim nós temos que entender a sociedade que nós estamos, né? E os mais diversos componentes e as construções ideológicas que nichos da sociedade têm. E escrever para esse meio é delicado. Eu sou um escritor e eu sou cristão. E eu não gosto que as minhas obras sejam vistas como obras cristãs. Não gosto. Eu amo a Cristo, Cristo é fundamental na minha vida, mas eu não escrevo para cristãos. Eu escrevo. Eu amo escrever. Eu amo contar histórias, né? A minha ficção, e obviamente que eu sou totalmente suspeito de falar, né, da minha ficção, mas eu sou completamente apaixonado pelo livro. O livro foi extremamente bem construído e isso não se deve a mim, se deve a toda uma editora, né, que esteve por trás disso. É de qualidade, mas se tem uma coisa que me decepciona e me frustra é se alguém diz que o livro é cristão, certo. Porque ele não é. Então, e é isso que acontece em vários meios, quando se põe um olho crítico sobre a literatura. Ah, quem é fulano? Quem escreveu? É fulano. O que fulano é? A quem fulano pertence? Ah, então esse livro pertence àquilo que ele pertence. E muitas vezes não é. Muitas vezes realmente é apenas... Talvez a maioria das vezes. Eu creio que a maioria, com certeza, né? A maioria das vezes é um escritor apaixonado escrevendo sobre algo que ele teve ideia. E é claro que tem também nesse meio livros que são construídos objetivando influenciar pensamento ideológico. Até porque isso faz parte da liberdade literária e faz parte da democracia também. Então a gente tem que analisar caso a caso, né, para ver realmente o que está sendo criticado, o que está sendo dito, o que está sendo avaliado, se é realmente aquilo que se tem visto ou se está se vendo pelo olhar, pela lente ideológica de quem está criticando. Né? Certo, certo. Eu acho que isso é muito importante. Tu traz um tema, Roberto, que é fundamental, que é o seguinte. Existem uma ideia, né, de que quando determinado grupo político assume o poder, que tudo que está colocado ali tem que ser tirado e daí tem que ser colocado outro, né, outro viés. E a literatura, ela não funciona desta forma, né? A literatura, ela serve para abrir o teu horizonte para todos os viés, né? Porque você conhecer o mundo, você precisa entender sobre o tirano, né, e sobre o oprimido, né? Você precisa entender sobre o que é bom e sobre o que é ruim, sobre o que é certo, sobre o que é errado, né? E claro que a narrativa que o escritor, que a pessoa que elaborou aquela obra dá para aquela obra tem o seu viés, né? Claro. Tu sempre escreve, eu sou jornalista, né? E eu sempre digo, o jornalista, ele o jornalista precisa ser, como se diz a palavra muito na moda hoje em dia, né? Imparcial, né? E não existe imparcialidade no jornalismo. Total, nem em lugar nenhum. Em lugar nenhum, né? Porque tu escreve do teu ponto de vista, e o teu ponto de vista, ele é limitado, né? Ele é parcial, né? Então, isso não tem como existir, assim como na literatura também, né? E eu fiquei muito feliz que esse tema, ele acabou não ganhando proporção aqui em Ibirubá. Minha preocupação era essa, assim, se aqui também a gente ia começar a questionar. Imagina você chegar lá na biblioteca da escola lá e começar, não, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode, né? Seria uma coisa... O bom seria se todos os pais fossem lá e lessem todas as obras, né? Boa. Que daí você seria excelente, né? Seria ótimo, né? Mas eu queria trazer um pouco, assim, da produção literária de Ibirubá, né? O que hoje... a academia, ela é ainda um bebê, né? Ela foi fundada aí há pouco tempo, né? Está dando seus primeiros passos e tal. Mas o que vocês já enxergam de horizonte, assim? Tipo, é possível a gente visualizar daqui, sei lá, 5 anos, né? Que a gente já comece a ter, assim, uma certa robustez na produção literária, não só dos integrantes da academia, mas da literatura ibirubense? Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Diante de tudo aquilo que a gente está discutindo e que a gente tem como proposta de colocar em prática.
E a gente espera que o poder público, independentemente da linha ideológica, Claro, né, claro. seja um apoiador ferrenho das ações da Academia Íbero Bens de Letras, em virtude de que nós temos como objetivo a disseminação da paixão, primeiramente pela leitura, porque é a paixão pela leitura que leva alguém a se imaginar escrevendo histórias, né? A paixão por histórias. Enfim, não só por histórias, né? Enfim, todo tipo de literatura. Mas, assim, nós temos algumas ações, estamos conversando, né? Tivemos essa reunião de planejamento, que foi a minha primeira reunião de planejamento como presidente da academia, né? Na verdade, eu não estou interino, eu fui eleito, né? Porque o anterior presidente, ele se afastou, né? Então, aí, para os próximos 2 anos, né? Eu estou presidente. Ah, sim. E eu espero que nesses 2 anos, aquilo que a gente discutiu nessa primeira reunião e aquilo que nós iremos ainda construir nas próximas, a gente possa colocar em prática o mais rápido possível, pelo menos alguns passos. Nós temos, apesar de ser segundo semestre, nós já temos algumas ideias para serem implementadas neste ano, envolvendo professores de literatura do município. Eu não sei se a gente vai conseguir construir ainda neste ano, com as escolas, a construção literária no meio estudantil, da forma como nós imaginamos alguns projetos, questão de segundo semestre, certo. Provas, aquela coisa toda. Mas se a gente não conseguir fazer isso esse ano, a gente pelo menos vai estruturar tudo, vai apresentar essa ideia para as escolas e com certeza no primeiro semestre a gente já vai começar a ter uma robustez muito maior da literatura sendo desenvolvida e trabalhada por influência da Academia Íbero Bens de Letras no meio escolar. A ideia é que a gente tenha livros premiados de alunos, que nós possamos construir livros em conjunto com os alunos, que os professores de literatura tenham um espaço bastante importante juntamente conosco no nosso meio como acadêmicos de literatura, e assim a gente possa estar ali trocando ideias e também estar se envolvendo no mútuo auxílio, né, nessa construção literária do município. Uhum. A gente fala muito, e está correto isso, Roberto, a questão da importância da literatura você começar lá na escola, né? Porque aí, se você consegue construir um imaginário literário com os pequenos lá, com certeza isso, né, é uma semente que se planta que vai germinar, né? Exato. Mas aí a gente tem também o outro negócio desse angu todo aí, dessa mistura toda, que é quem já não tá mais na escola, né? Como é que a gente encanta a população em geral para a literatura, né? E aí a gente vai introduzir agora na proposta da FILIB, né? Uma feira do livro tem um pouco esse papel, né? De ser meio que um circão aberto ali para todo mundo poder acessar, né, os livros através das editoras, da academia, das atividades e tal. Mas a gente percebe que, às vezes, a feira ela não consegue ser um espaço motivador, assim, né? Acaba sendo digamos assim, um ponto de encontro das escolas que chegam ali, participar das atividades. Tanto é que eu dei uma olhada na programação da FELIB, por exemplo, ela é um repeteco, né? Então, tipo, é a mesma programação do dia, de manhã, de tarde e de noite, né? E aí a gente percebe que isso é para privilegiar para as turmas da manhã, para as turmas da tarde e tal. Mas não tem uma programação robusta para a comunidade em geral ou alguma coisa que encante a população em geral a participar desse evento, né? Como é que vocês acham que a gente pode evoluir para isso, né? Porque a gente está na 7ª edição, acho, se não me engano, né, da feira. Como é que a gente pode, aí, com a participação da academia, dar uma construção, né? Talvez não seja esse ano isso, mas para as próximas edições, para que a feira se torne... Eu, por exemplo, pega a Feira de Porto Alegre, né? A Feira do Livro Porto Alegre é um negócio... A cidade passa pela Rua da República lá para ver o que a Feira do Livro tem para apresentar, né? A gente está longe de chegar nisso, ou uma festa literária como Passo Fundo, por exemplo. O que falta para a gente ganhar essa robustez? Nós temos conversado sobre isso, e esse foi um dos assuntos mais discutidos, conversados de forma realmente assim, muito rica na nossa última reunião. E até foi um posicionamento da Viviane Canitz, e foi maravilhosa assim, a colocação dela, que foi o seguinte: a feira literária, ela não pode ser uma feira em si mesma. A feira literária não pode ser o início de algo, ela é o fechamento. Então, especialmente numa comunidade como a nossa,
né? Porto Alegre já é uma outra realidade, Claro. de tão grande que é, mas necessita de projetos, de ações que irão construindo a feira durante o ano ou durante um período anterior, para que a feira seja o fechamento, então, de tudo aquilo que foi construído no município apontando para a feira. E a feira é o grande encontro literário. Eu acho que respondendo assim algumas questões que você levantou nessa tua última fala, a questão de conquistar a geração que já não lê mais, o que nunca leu. Aí entra o pensamento ideológico, que pode ser muito positivo. Porque alguém pode se despertar para ler somente por aquilo que realmente gostaria muito de saber. Então, nisso... Aquilo que lhe interessa. Exato, aquilo que lhe interessa. É um início. Ah, mas vai ficar bitolado dentro das suas ideias já anteriores, pré-concebidas, mas tem que começar por algum lugar. E a literatura tem essa capacidade de trazer insights, de trazer questionamentos, altos questionamentos, de trazer autorreflexões. Então, depende, a pessoa realmente começar a ler bons leitores, ela vai ter momentos autocríticos e com isso ela mesma vai se autoavaliar se aquilo é realmente o que ela está pensando, se é a verdade. Não, para aí. Tem só uma verdade? Não, mas o outro lado é tudo ruim? Não, não é tudo ruim. Isso seja sobre as questões de comportamento, seja as questões políticas, enfim, as questões mais variadas. Agora, voltando mais para a feira, a feira, eu não sei bem qual foi o objetivo da feira em si, essa feira, mas a gente precisa compreender que teve mudança de secretariado, teve o afastamento do bibliotecário do município, que é um apaixonado, né, pela feira e, obviamente, por biblioteca, por livro, né? Nós estamos em um ano eleitoral, quer dizer, tem uma série de coisas, não estou aqui passando pano para ninguém, não tenho autorização para nada disso, não sei realmente qual a ideia assim, que concebeu, a ideia central que concebeu a feira. Eu gostaria que a feira fosse mais voltada para livro do que para qualquer outra coisa, que não é o caso desse ano, mas eu também sei que para o ano que vem pode se construir algo muito melhor, né? E não que não seja bom o que vai ser construído agora, mas agora elogiando essa construção. Essa construção de feira é o tipo de feira que pode pegar o adulto. Por quê? Porque a gente vai ter teatro, vai ter cosplay, que aí não é tanto para adulto, mas a gente pega aí... Adolescente. Mas pega um adulto jovem aí também muito interessante, quer dizer, vai trazer para dentro de uma literatura voltada para isso. Nós teremos mágica, muita mágica. Também para quem gosta de mágica, dependendo da abordagem da mágica, não vai trazer para dentro do livro, mas... talvez traga, então não sei, a gente tem que primeiro avaliar. Mas assim, nitidamente a feira, me parece que esse ano ela foi feita assim, diante de todos esses desafios de mudança de funções e o ano eleitoral. E a mudança também de quem organiza, né? A gente teve nas últimas edições uma pessoa que tinha experiência com feiras de livro, né? Que foi contratada para organizar a feira. Esse ano a gente tem o Sesc, né? Que tem uma outra dinâmica, uma outra história, uma outra, tem ali o seu calendário de atrações ali e tal, e meio que desce tudo a partir do seu planejamento. Né? O Sesc, eu acho que ele só pode funcionar em Feira do Livro como um socorro, realmente, que me parece que foi o que o Sesc vai agir como função nessa aqui. Porque a feira literária ela tem que ter um envolvimento muito grande de uma academia de ainda letras. Mais uma cidade que tem, exatamente, né? Não. A academia tem que estar absolutamente entranhada, né? Numa feira do livro, na construção, no pensamento da feira, não só na feira em si, mas de tudo aquilo que é feito antes da feira, né? Bom, tudo isso não foi possível construir. É a mesma coisa do teu encontro de corais sem o maestro, né? Pois é, exato. Então, espero assim que para o próximo ano a gente possa realmente, com muita antecedência, poder preparar tudo, né? E essa era a ideia do Jorge, né, nosso colega, de que a academia fosse assim um ente extremamente influenciador na construção e na execução da feira, né? Mas infelizmente aí houve todas essas mudanças e eu acho que duas coisas foram fundamentais para tudo isso, eu acredito. Foi a questão do ano eleitoral e da queda de arrecadação do município, né? Mas mesmo assim eu acho que a academia poderia estar muito mais dentro dessa feira. Né? E aí vamos então aí, o que a academia, como ela estará, de que forma ela estará, o que vocês vão ter de atividade da academia dentro da FILIB? Nós teremos quase nada de atividade, essa é a verdade. Por quê? E justamente em virtude de tudo isso que eu te falei. Porque a feira foi nos apresentada.
Olha, a feira vai ser assim, vai ser realizada pelo SESC, tem uma programação já mais ou menos pré-estabelecida, vocês têm este espaço nestes horários. E aí, quando foi nos apresentado assim, nós levamos para discussão, né, entre os pares e, enfim, as dificuldades de cada um, quando, né, é apresentado a agenda. Então, o que nós teremos? Nós teremos o escritor homenageado, né, nós teremos o patrono da feira, né, seu Nabor, nosso escritor Nabor e escritor Eloy. Cadeira número 1, né? Isso, exato, a 1 e a 3, né? Uhum. E nós teremos um espaço para exposição de livros. Nós gostaríamos de que a questão de nome de livro, de escritor, estivesse na programação oficial. Como não está, né, uma escritora que iria lançar livro na feira, desistiu de lançar livro na feira porque, na verdade, fugiu um pouquinho daquilo que ela imaginava. Então, esse livro será lançado aí nos próximos dias numa livraria aqui da cidade, né? Então vai ter um evento próprio para esse lançamento. Mas a ideia, desde que o livro começou a ser concebido, é de que fosse lançado na feira, né? Mas como a feira foi apresentada dessa forma, então não se teve interesse. Nós mesmos, assim, a questão de exposição de livros, um dos nossos maiores escritores está licenciado por questão de recuperação de saúde. Então não vai estar lá. Então nós teremos alguns livros expostos ali no saguão de entrada, né? Mas muito mais assim para demonstrar nossa participação e de que nós estamos ali, do que realmente aquilo que a gente gostaria de ter desenvolvido, né? Certo, certo. Roberto... Havia se pensado em sarau, enfim, uma série de coisas, né? Mas que não concebe, essa estrutura de feira não concebeu. Uma feira do livro é um espaço também de contar histórias, né? E eu, olhando a programação, cadê a contação de história? Não vai ter ninguém contando história. Né? É um negócio assim que tu fica assim, eu tenho um maior respeito assim pela Secretaria de Educação, nós temos várias parcerias aí e acho que isso que tu traz é importante trazer, houve troca de secretário, né? Todo um processo de alteração, de mudança, né? Mas a gente precisa trazer isso como aprendizado, né? Para que no futuro a gente, né? É a tal história, baile do chopp sem chopp, né? É uma coisa... A Feira do Livro está muito mais voltada para um tipo de festival, de atividades, aonde tem uma parte desse festival que é livro, né? Mas, assim, realmente não é uma feira do livro, né, em si. Não é. Né? E eu entendo todas essas limitações. Isso aqui eu entendo mesmo, né? Então, assim, eu também espero que para as próximas se construa uma outra ideia. E eu entendo que se foi construído dessa forma, eu acredito que uma Secretaria de Educação jamais iria querer uma feira nesse modelo. Ou seja, deve ter sido algo emergencial. Imagino eu, né? Não estou lá dentro para afirmar, mas foi muito mais um socorro no SESC, né? Porque o SESC, como contratado para realizar a feira, obviamente ele tem que realizar aquilo que é de vontade do município, né? Certo, também entendo que o fato de ser tudo aprovado nos últimos dias, nos últimos momentos, não deu espaço para que o SESC mesmo pudesse construir. Então eu imagino que foi isso mesmo. Diante de uma emergência, se chamou o SESC e aí foi o que deu para fazer. Imagino eu, né? Ainda assim, né, e respeitosamente, eu quero fazer essa crítica, a Academia Ibero-Brant de Letras deveria ter sido chamado todos os dias, né, para que nessa construção pudesse pelo menos ter um espaço adequado para a contação de história. A contação de história ficaria a cargo da Academia Ibero-Brant de Letras, mas não há uma estrutura adequada. O fato da secretária ser uma integrante da academia talvez não coloca ali, pode ser que o pessoal ache que a gente está beneficiando por eu ser integrante da academia e tal. Não, acredito que não. Não, eu acredito que foi isso realmente que eu te falei, né? A questão do corte de verbas em virtude, né, da enchente, da catástrofe que houve no Rio Grande do Sul, né, o retorno para o município que foi menor, e também pela questão ano eleitoral, né, que aí encurta o tempo e algumas situações. O tempo e a possibilidade de fazer algumas coisas também por ser ano eleitoral, né? Roberto, eu sei que tu tá no teu horário aí, tu tem umas outros compromissos aí, vai sair um pouquinho antes das 9. Eu queria antes conta pra gente aí, dá tempo ainda de continuar escrevendo? Como é que tá a tua produção literária? Assim, esse ano eu escrevi muito pouco. Eu tenho, na verdade, 3 obras em andamento, né? Eu tenho a continuação da Misteriosa Casa Zero, né? Que como essa história continua se desenrolando, é uma história que
ela tem vendido muito bem, quer dizer, vendido no sentido assim de que as pessoas têm comprado a ideia, Sim. né, dessa aventura que acontece em Ibirubá. E eu vendi muito mais fora de Ibirubá do que em Ibirubá, e isso é muito interessante, né? Na verdade, toda a primeira leva de livros que eu recebi de editora, né, tá praticamente no final. Eu tenho alguns ali, mas eu tenho um congresso em São Paulo agora, esse final de semana, que talvez eu não possa ir em virtude do meu carro, daí eu cheguei atrasado porque o meu carro simplesmente acabou-se e queimou um componente eletrônico dele e não tem aqui, então tem que se buscar. Só chega sexta-feira. Sexta-feira começa o congresso em São Paulo. E eu já tinha combinado de ir com o pessoal do Paraná, subir até o Paraná, então tá. Mas vamos lá. Então provavelmente ele terminaria ali em São Paulo, mas se não terminar, eu tenho outros eventos na minha agenda aqui no Rio Grande do Sul mesmo e Santa Catarina, que certamente vai terminar essa leva de livros. A Misteriosa Casa Zero. Aborrecente não adolescente já terminou, né? Agora tá vindo uma segunda leva desses livros, né? Algumas caixas e tal, para a gente dar continuidade na divulgação. E esse livro também tem me levado pelas prefeituras municipais e por igrejas e por escolas como palestrante nessa área de relacionamento familiar, né? Para ir tentar construir algumas pontes entre filhos e pais, né? Mas estou escrevendo um livro infantil, que foi um pedido da editora, né? Eu nunca gostei da ideia de escrever um livro infantil, principalmente para a primeira infância, não é o meu meio, né? Eu deixo aí para os colegas da academia que gostam, né? Que se sentem chamados para isso. Mas eu me desafiei a escrever um livro para a segunda infância, que já é um pouquinho mais textual, né? Menos figuras e tal. Eu gosto de construir algumas histórias mais elaboradas. E tem um livro que é um livro que eu acho que eu tenho também uma esperança muito grande com ele, que ele está nascendo, que é um livro que fala de dores, né? Em virtude, eu tenho uma vida muito acidentada, né? Em termos de tragédias na minha vida, né? De mortes e de tragédias, de perdas na minha vida. Eu, na verdade, nunca vi isso assim de forma muito contundente, mas quando as pessoas ouvem a minha história, ficam muito impactadas, né? Até um público ali em Fortaleza dos Valos, grande parte dele acabou chorando quando eu contei minha história, e eu vi que era muito impactante. Outras pessoas já tinham me despertado que eu deveria escrever sobre isso, justamente para ajudar as pessoas que sentem as suas dores, né, a vencer as suas dores. E acho que esse livro também, assim, que nasceu, na verdade, não da minha ideia, mas da ideia de outros, dizendo, pô, você tem que escrever sobre isso. E eu acredito que é um livro também que vai ser, assim, muito bem aceito, né, pelas pessoas, porque vai ajudar muita gente. Na produção literária tem muito disso, né, Roberto? Às vezes tu não tá preparado para aquela nuance, né, para aquela narrativa ali, para aquela história, mas aí de repente ela vem ali, e daí tu começa a juntar as coisas e, isso aqui eu acho que, né, se vai ajudar, porque o escritor tem um pouco disso também, né? Ele não pode pensar só na vontade dele, eu quero escrever sobre tal coisa, daqui a pouco essa coisa não interessa para ninguém. Pode ser, né? Exato. Agora, quando vem a demanda, né, e diz, isso aqui é legal e tal, bota teu foco nisso que pode. Aí o cara diz, não, isso é legal e tal, e começa, né? Eu queria, assim, ainda finalizar. Dá para viver hoje de literatura, Roberto? Porque às vezes as pessoas têm um pouco essa ideia, esse negócio, né, da internet. Hoje em dia aí tem inteligência artificial, tu bota um assunto ali, o cara discorre sobre um determinado tema, daqui a pouco te entrega um livro pré-pronto, né? Mas aquilo que sai de dentro de ti não tem inteligência artificial nenhuma que consiga, não. entregar isso, né? Mas aí eu queria te perguntar isso. Hoje em dia, assim, se tu focasse a tua vida, não sei se tu vive da literatura, mas se tu focasse só na literatura, daria hoje para viver escrevendo? Dá para viver, não é fácil, porque você tem que conhecer a estrutura. A estrutura de funcionamento, desde a questão da construção do livro até o livro chegar na mão das pessoas, do leitor, né? A distribuição é fundamental. Ter uma capacidade de distribuição desse livro e de divulgação. São duas coisas fundamentais depois que a obra está pronta. E é aí que é, digamos assim, o gargalo. É onde muitos param, cessam, porque tem o sonho de escrever livro, porém o livro não consegue ser distribuído para muitos lugares para chegar na prateleira, né, diante de muitos leitores. E com isso, o livro acaba não vendendo a ponto de sustentar alguém que ama escrever, né? E isso Esse passa é o grande desafio. pelas editoras. É muito difícil entrar nas grandes editoras. As grandes editoras não aceitam obras assim apenas por indicação, por profissionais que elas mesmas contratam para fazer as avaliações. Então a tua obra tem que passar por
por alguém que é um terceirizado da editora, né? Para então que ele aponte para a editora que aquele livro é bom. Agora, claro, se alguém tem uma capacidade individual de fazer isso acontecer, dá para viver sim. Um bom livro, bem divulgado e bem distribuído, vai vender. E o livro, ele dá um retorno muito interessante. Porém, você tem que vender, né, uma quantidade que realmente te dê o aporte para você viver e continuar escrevendo, porque ele tem que financiar as próximas obras. Né? Certo, certo. Olha aí, o pessoal que gosta de Mas escrever, vale a pena. dá para organizar, inclusive, como uma forma de vivência, né? Uma forma de viver para a literatura. Roberto, foi muito bom aqui o nosso bate-papo. O teu horário está estourado aí, mas a ideia era essa, da gente trazer um pouquinho essa reflexão. Eu já falei para o Andrei também, que é integrante da academia, né? Que um dia que a gente tem que reservar aqui na rádio um espaço para a gente falar só de literatura, né? Uau, um horário da bom. rádio semanal, quinzenal, o que seja, né? Para a gente botar os escritores aqui, para fazer um sarau, né? A gente tem toda a estrutura aqui, né? Por que não, né? Por que não? Talvez aí, e a gente é uma rádio comunitária, né? Então a gente precisa impulsionar esse tipo de coisa. Então levem essa reflexão lá para a academia e a gente está à disposição aí, tá, Robertão? Muito obrigado pelo espaço. A palavra final é tua. Muito obrigado pelo espaço e que as pessoas, por favor, né, vão à Feira do Livro, né, para, enfim, participar de toda a programação ali, né, toda a comunidade, e estejam lá, né, interagindo com os livros, pegue o livro na mão, o livro. Muita gente ainda, né, não se deixou vencer apenas pelo digital, né? Grande parte até das pessoas, né, continuam lendo, inclusive aqueles que são já muito usuários, né, do digital. Espero todos lá na feira, né? É um convite da Academia Ibriubenche de Letras e comunicando também que a nossa segunda coletânea está em construção. Então, aí nos próximos meses, nós estaremos divulgando assim, mais detalhes sobre a segunda coletânea da Academia Ibriubenche de Letras. Tá certo. Valeu, obrigado. Roberto. Obrigado pela tua presença aqui. Vamos encerrando nossa transmissão.